Aleluia, glória a Deus, meus amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus, nessa noite, neste momento, depois de uma quarta-feira profética, abençoada na presença de Deus, nós estamos aqui, juntamente com o pastor Harrison, Rickson, juntos para falarmos das grandezas de Deus, do amor de Deus, daquilo que Ele tem feito na antiguidade e tem continuado fazendo nos dias de hoje, né? Pai do Senhor, pastor Harrison. Também, Pai do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aleluia. Também está aqui Arthur, também está ajudando a gente. Dos controles técnicos, né? Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra seja de edificação para a sua vida, para a sua história. Que você entenda que agora não é momento de parar. Que agora não é momento de desistir. Eu sei que as lutas muitas vezes são difíceis e às vezes a gente queremos parar pelo aquilo que Deus prometeu para a gente e às vezes a gente não entende o processo. Nós vemos o propósito, mas a gente questiona o processo e se pergunta: Deus, por que está acontecendo isso? Deus, por que eu estou passando por isso? Se Deus contasse para a gente como seria o processo, a gente não queria o propósito. Se Deus mostrasse para a gente o quão espinhoso era o caminho até a chegada da promessa, a gente desistia muito fácil. Aleluia. Se Deus contasse para a gente os segredos que temos que aprender durante toda a caminhada para chegar até o propósito dele para as nossas vidas, nós pararíamos muito fácil e desistiríamos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. O nosso propósito se torna muito mais valioso quando nós entendemos que no meio do caminho ainda tem muita coisa para aprender. Aleluia. Seria uma vida muito chata e muito monótona se a gente caminhasse e tudo desse certo. Que a gente caminhasse e não houvesse pedras, não houvesse espinhos, não houvesse obstáculos, seria uma coisa muito sem graça. E é por isso que Deus, sabendo disso, Ele mostra pra gente onde a gente vai chegar, mas não mostra pra gente o caminho que a gente temos que ir. E essa aqui a gente temos uma palavra para o seu coração hoje. Marcos Antônio vai começar a ler, a gente vai, durante todo esse vídeo, falar sobre essa palavra e falar o que Deus está entregando aos nossos corações para a sua vida. Muito bem, amados, queridos de Deus, o texto que nós queremos ter como tema nesta mensagem para o teu coração está lá no livro do Gênesis. Depois, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1, que diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Assim Abraão partiu, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Aleluia. Glória a Deus. Amados, esta passagem bíblica demonstra que muitas das vezes na nossa vida nós temos que tomar algumas atitudes. Nesse texto a gente presencia Abraão, já velho, avançado de idade, vivia na casa do seu pai, adorando a outros deuses, e não conhecia ainda de fato a Deus, nem sabia quem era Deus. Só que chega um belo dia na vida de Abraão que Deus resolve escolher ele, através dele, restaurar o projeto que é o ser humano que estava perdido. Ele faz uma promessa. E essa promessa exigia de Abraão uma escolha. Se ele queria permanecer no meio da sua família, ou se ele queria abraçar uma promessa maior que estava preparada para a vida dele. Mas se ele quisesse isto, tinha que fazer uma decisão. Tinha que tomar uma decisão na sua vida. E a decisão que Abraão toma é: minha mulher, arruma tudo, prepara a bagagem, arruma o gado, deixe tudo preparado, porque amanhã nós vamos sair daqui rumo a uma terra
em que Deus nos prometeu. Abraão sai com esperança de, pastor Harris, entrar na terra, vamos supor, um dia ou 2 dias, ele está de posse das mãos daquilo que Deus havia falado. Só que já como foi falado aqui pelo pastor Harris, ele não sabia a trajetória que era preciso ele trilhar para poder chegar na terra que Deus havia prometido a ele, a terra que emana leite e mel. Chegou um momento na vida de Abraão que ele estava tão desesperado, a ponto de questionar a Deus, dizendo que o Damasceno Eliezer, que era o seu mordomo, nascido na sua casa, seria o seu herdeiro. E ele vai ficar perplexo e perguntando a Deus quando é que a bênção iria chegar. Mas eu quero te dizer, amado e querido irmão, que a tua bênção, a tua vitória, já está preparada por Deus. Ele está forjando o teu caráter, aleluia, está te lapidando, e no momento certo, na hora certa, você vai conseguir aquilo que Deus prometeu para a tua vida. Vai chegar porque Deus tem plano na tua vida, tem projetos e tem propósitos contigo. Aleluia. Pastor Harris. Amém. Abraão é o exemplo de pai da fé. E nós temos e confiamos no Deus o Deus de Abraão, que é o nosso Deus também. Aleluia. É como se Deus primeiro pedisse que a gente desse o passo e depois Deus colocasse a terra para a gente pisar. Quando ele diz, Abraão, saia da sua casa, da sua parentela. É como se ele dissesse para Abraão, Abraão, saia da sua zona de conforto, saia da sua segurança, deixe tudo para trás e vamos viver o que eu tenho para a sua vida. Aleluia. Quando Abraão questiona Deus pela a promessa de Deus dele ser pai de multidões, que Deus diz, Abraão, a sua multidão será muito numerosa, como a areia da praia. Aleluia. Deus faz com que Abraão saia para fora da tenda e olhe para o céu e veja quantidade de estrelas e pergunta, você pode contar? É assim nas nossas vidas. Nós às vezes queremos saber, perguntar, questionar a Deus, aleluia, o que é que Ele tem para fazer em nossas vidas. E às vezes a gente queremos colocar um teto sobre o que Deus tem para as nossas vidas. Mas eu aprendi uma coisa e essa é, não coloque um teto onde Deus já arrancou para você viver as coisas dele na sua vida. Você pode dizer, Raul, eu não acredito na promessa que Deus tem para a minha vida. Deus não está perguntando se você tem fé o suficiente. Deus está dizendo para você apenas dê o primeiro passo. Aleluia. Deus não está perguntando se você acredita 100%. Deus está dizendo para você, eu vou fazer na sua vida. É verdade. Abraão não saberia o que iria esperar ele. Abraão estava saindo da sua casa para uma terra que ele não conhece e muito menos sabia onde é. E quando a gente tomamos essa decisão, nós dizemos, Deus, vá à nossa frente. Assim como Moisés também se viu desesperado com o povo do deserto, quando pela incredulidade do povo e a murmuração do povo, Deus disse, eu não vou mais no meio do povo. Eu vou mandar um anjo, mas eu não vou mais no meio deles. E Moisés se desespera e diz, Senhor, se o Senhor não for na nossa frente, não faça com que a gente saia daqui. Esses homens entenderam que para chegar ao propósito, Deus tem que estar na nossa frente. Esses homens entenderam que por mais que a gente saia perto de pai, saia perto da nossa mãe, saia perto dos nossos amigos, das nossas famílias, se Deus não estiver no controle, nada vai dar certo. Deus pede que Abraão se desconecte a toda da parentela dele. Abraão foi o homem que Deus levou para o deserto e Deus se encarregou de fazer o deserto florescer para Abraão. Quem planta fé, colhe milagres. Aleluia. Quem planta aquilo que Deus planejou para a sua vida, às vezes mesmo sem ver, sem contemplar com os nossos olhos carnais, colhe amanhã o que Deus tem projetado para a sua vida. Nós olhamos para o horizonte, onde muitos não verem nada, nós vemos tudo que Deus tem para nós. Abraão fez isso, Abraão pegou tudo, saiu de sua casa com sua mulher e foi embora. Aleluia. Talvez as pessoas e amigos dizem, esse homem doidou. Talvez as pessoas, o pai e a mãe dizendo, meu filho, não faça isso. Seus parentes próximos dizendo, não faça isso.
E ele dizendo, eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra, eu preciso cumprir. As pessoas não entendem o que Deus tem pra gente e às vezes questionam por que nós fazemos isso. As pessoas não entendem o que Deus tem pra gente e questionam os passos que a gente dá. Aleluia. Se a gente não der os passos que Deus está projetando pra gente dar, a promessa custa muito ainda, fica tardia demais. Aleluia, Deus. E quando Abraão toma essa decisão, parece que os novos caminhos se abrem para Abraão. Quando você toma uma decisão de obedecer a Deus, de honrar a Deus pelo que Ele prometeu a você, por mais que doa, por mais que custe muitas coisas, amizades, parentes, amigos, Deus está dizendo para você, eu tenho muito mais para dar para você. Eu tenho muito mais para fazer na sua vida. Quando você pensa que acabou, eu venho e lhe surpreendo de novo. Abraão foi pai de multidões. Até hoje, Abraão é pai de multidões. Nós somos descendências de Abraão. Abraão pensou que era Sara, sua esposa, que ia ter uma carrada de menino. Não. Deus estava dizendo, eu vou lhe dar as nações. E você será pai de multidões. A sua fé, imagina só hoje ainda a gente falando da fé de Abraão. Dizendo, Abraão é o pai da fé. Por uma decisão, Abraão ficou marcado numa história e ficará por gerações, gerações, gerações e gerações. Uma coisa eu aprendi, e essa é a certeza que eu tenho no meu coração. Só fica marcado na história quem resolveu obedecer à voz do Senhor. Só fica marcado na história quem resolveu sair e dar o primeiro passo para o Senhor. Esses homens só ficaram na história, Marcos Antônio, Arthur, porque eles decidiram obedecer à voz do Senhor. Moisés, Abraão, José, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, esses homens só ficaram na história porque obedeceram à voz do Senhor. Alça, mas as pessoas vão dar as costas para mim que dei. Alça, as pessoas não vão querer me escutar, elas fechem os seus ouvidos. Mas o céu ainda estará aberto para as nossas vidas. Estevão morreu apedrejado, mas o que foi que Estevão viu? Os céus abertos em favor de Estevão. Quando as pessoas jogavam pedra para o matar, Estevão viu os céus abertos e o Senhor esperando por ele. Isaías, em meio a tanta tribulação, depois da morte do rei Uzias, o que foi que Isaías viu na casa do Senhor? A Bíblia diz assim, no Isaías capítulo 6, a Bíblia diz assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu sempre aprendi, e essa palavra eu levo no meu coração, em meio às tribulações, Deus se apresentará para você de uma forma que você nunca conheceu Deus. Deus pede que você apenas obedeça. O trabalho da gente é muito simples. É só acreditar no que Deus tem para as nossas vidas. O trabalho da gente é muito simples. Raulson, por que é simples? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Abraão também, ele estava subindo o monte de Moriá com Isaac. Para quê? Para obedecer a voz do Senhor. Aí você acha mesmo que Deus permitiria que Abraão sacrificasse Isaac? Não. Foi só o simples ato de Abraão obedecer à voz do Senhor. Chegou lá, quando Abraão estava prestes a sacrificar Isaac, existia um cordeiro preso pelos chifres nos matos. E Abraão pega, tira o menino e coloca o cordeiro. E o próprio Isaac no meio desse caminho, o próprio Abraão no meio do caminho, quando Isaac pergunta, pai, tá aqui a lenha, tá aqui o cutelo, o altar já é ali, mas cadê o cordeiro? E o mesmo pai da fé usou sua fé dizendo, meu filho, o cordeiro para ti, Deus proverá. Não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe com o que você tem que fazer, não se preocupe com que passo você tem que dar, apenas obedeça. Raulson, Deus me disse que eu ia ser isso, que eu ia ser aquilo. Você está obedecendo? As coisas de Deus, elas nem sempre começam estrondosas. Sempre é pelo pequeno até a chegada do grande.
O que é que a Bíblia diz quando a gente usa esse versículo para oferta? Quem está sobre o pouco, Deus colocará sobre o muito. Quem não tinha nada, hoje tem tudo. Você nunca começa grande. Você sempre começa pequeno. É sempre de baixo para cima. É esse o processo que Deus coloca nas nossas vidas. Um processo de aprendizagem e de crescimento. É por isso que Deus diz a Abraão em Gênesis capítulo 2. Abraão, saia da sua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu vou te mostrar. Deus estava dizendo a Abraão, eu vou fazer começar tudo de novo na sua vida. Mas agora você não será reconhecido pelo filho do Zé, nem filho de Joana. Você será reconhecido como Abraão, o pai de multidões. Glória a Deus. Deus está dizendo para você essa noite, essa tarde, manhã, não sei a hora que você vai acompanhar. Tenha fé e obedeça, que o resto é por conta dele. Aleluia. Marca tudo. Glória a Deus. Nós vemos, pastor Harold e Arthur, na vida de Abraão, ele levava muito a sério as ordens de Deus. E quando se leva as coisas de Deus a sério, por mais que difícil seja o caminho, os frutos virão no decorrer do tempo. A Bíblia diz que a vida de Jacó, depois que enganou seu irmão Esaú, não foi fácil. Ele saiu do meio da sua família, saiu do meio da sua parentela, e Jacó se encontrou sozinho no deserto. Sem pão, sem água, sem alimento, sem uma almofada para encostar a sua cabeça. Ele chegou num período tão caótico que o que ele tinha para repousar a cabeça era uma pedra. Aleluia. Só que naquele momento que ele estava se arrependendo para com Deus, a Bíblia diz que a pedra se tornou em almofada e ele dormiu um sono tranquilo. E quando ele dormiu um sono tranquilo, teve uma visão do céu. Escadas que desciam e subiam anjos. Estava ali naquele lugar e ele estava vendo com seus olhos. O que eu entendo com isso? Sempre que Deus te tirar da posição de conforto que você está para te levar para o deserto, é para se revelar para você, meu filho. É porque ele tem coisas grandes para se revelar para você, para mostrar para você, que outra pessoa, pastor Harold, não aguentaria ver. Ele te leva para o deserto, só você e ele, para lhe mostrar coisas grandes do alto. Eu não sei como é que está a tua vida, como é que está a tua história, você que vai ver e assistir essa live, mas eu quero te dizer que é melhor você passar por este processo dolorido e doloroso e ver os frutos lá na frente sendo colhidos, do que você viver uma vida regalada, sem falta de nada, desprovido de tudo, e lá na frente não colher os frutos que Deus tem para a tua vida. Olha, vale a pena muitas das vezes se abster de familiares, vale a pena muitas das vezes se distanciar de amigos para viver um novo de Deus, vale a pena muitas das vezes rejeitar a mentira, a fofoca, a contenda, o disse-me-disse e dizer sim para Deus, porque lá na frente, amado e querido irmão, você vai colher os frutos que Deus tem para a tua vida. E quem passar correndo vai ver que você foi aprovado, por isso que você está sendo abençoado. Porque um dia você passou pelo deserto, passou pela prova, mas só obedecendo a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus. Abraão obedeceu a voz de Deus em tudo. Por mais que Abraão andou, e muitas das vezes, mentindo, enganando, mas Abraão tinha uma prioridade na sua vida. Quando Deus falava, ele obedecia o chamado de Deus. Então, quando Deus te ordenar fazer qualquer coisa, obedeça
e tenha a certeza que os frutos de Deus virão para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 15, versículo 7, a Bíblia diz assim: declarou ainda mais o Senhor a Abraão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Neemias capítulo 9, versículo 7, a Bíblia diz assim: tu és Yahvé, o Senhor eterno, o Deus que escolheu Abraão e o tirou de Ur dos Caldeus, e mudou o teu nome para Abraão, dando-lhes um novo significado. Aleluia. Isaías 41, versículo 9 diz assim, olha: tu, a quem tirei dos confins da terra, chamei-te desde os seus cantos e te disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Eita, glória. Abraão ficou de exemplo para muitas gerações e assim será para a eternidade. Isaías capítulo 41, 9, a Bíblia diz assim, você leu agora, foi? Isaías 51, 2, a Bíblia diz assim: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, aquela que vos deu a luz. Ele estava só quando o chamei, mas eu os abençoei e o multipliquei. A gente estava só também, mas Deus nos chamou para multiplicação. Assim será na minha, na sua vida, na sua família e onde quer que você vá. Glória a Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra edifique a sua fé. Espere muitos vídeos entre eu, Marco Antônio e Arthur também, para abençoar a sua vida, e eu creio que muitas coisas ainda Deus tem para fazer. E você que nos acompanha pelo YouTube, ainda não é inscrito, curta, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário também. E também nos siga no Instagram também, o meu é Pastor Haulisson, PR_Haulisson. E o do Marco Antônio também, que ele vai dizer agora. Cantor Marcos Antônio, tudo junto. Amém. Se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, deixe Deus lhe usar. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Fiquem na paz. Tchau.